Olá meus amigos, olá minhas amigas do nosso canal. O meu nome é Peterson Rovai, sou militar da reserva do Exército Brasileiro. Atualmente trabalho como advogado associado ao escritório Cláudio Lino Advocacia. A razão de ser deste vídeo é tecer alguns comentários sobre o recente decreto publicado pelo Presidente da República na data de ontem, qual seja 15 de janeiro de 2019. O decreto que falo é o 9.685, decreto que alterou vários dispositivos do decreto 5.123 do ano de 2004, que por sua vez regulamenta a Lei 10.826, conhecida como o Estatuto do Desarmamento. Primeiramente, meus amigos, eu esperei um dia após a publicação do decreto para tecer esses comentários. O motivo disso foi verificar qual seria a repercussão no mundo jurídico, no mundo político, na imprensa e até mesmo perante a sociedade através das suas manifestações nas mídias sociais. E é óbvio que a repercussão não fora outra, senão ouvir posições favoráveis, posições contrárias de todos esses segmentos. O objetivo deste vídeo não é questionar a legalidade ou a ilegalidade ou a juridicidade deste decreto. Muito menos criar polarizações entre ideologias. O meu objetivo é levar ao cidadão comum o conhecimento de como fica, a partir de agora, a relação cidadão-arma de fogo com a publicação desse decreto. Todo mundo vai poder andar armado, nós vamos comprar armas agora na padaria, na farmácia, como que vai ser? Como fica a situação a partir de agora? Este é o objetivo deste vídeo, levar a você, cidadão comum, que muitas vezes não tem o conhecimento pleno do assunto, levar a você o que acontecerá a partir de agora. Para isso, precisaremos fazer um pequeno retrospecto, precisamos voltar no tempo, no ano de 2003, para rememorar o que aconteceu naquele ano. Pessoal, o governo da época, por suas questões governamentais que não nos cabe entrar no mérito, não queria que o povo continuasse tendo acesso à arma de fogo, seja possuindo, seja portando. No entanto, diante do grande impacto que isso causaria na sociedade, o governo decidiu então fazer um referendo, ou seja, consultar o povo para ver o que o povo decidiria sobre isso. Qual era a pergunta que deveria ser respondida através do referendo? O povo, o cidadão comum, ele deveria continuar possuindo o direito de adquirir, possuir e portar arma de fogo, ou ele não mais deveria ter o direito a adquirir, possuir e portar arma de fogo? Estas eram as perguntas que deveriam ser respondidas por nós. Todo mundo deve saber que a pergunta que teve, a pergunta vitoriosa foi que o povo quis continuar possuindo o direito de ter, possuir e adquirir e portar arma de fogo. Este resultado não agradou a governança da época. Como dito, a governança não queria que o comércio de arma de fogo perante a população existisse. Como que o governo reagiu? Ele editou o decreto 5.123, já dito. Este decreto deu à Polícia Federal, primeiro, investiu a Polícia Federal da competência para autorizar ou não autorizar a aquisição, a posse e o porte de arma de fogo. Este mecanismo ficaria a cargo da Polícia Federal. No entanto, a Polícia Federal foi investida do poder discricionário, ou seja, cabia à Polícia Federal decidir se aquele cidadão poderia ou não portar
adquirir ou possuir arma de fogo. Então não bastava o cidadão preencher os pressupostos da lei. Não bastava o cidadão comprovar a sua efetiva necessidade em ter uma arma de fogo. Não bastava ele preencher os requisitos legais, ter bom comportamento, não ter antecedentes e ter residência fixa. Não bastava ele preencher os requisitos da lei, né? Mesmo ele preenchendo todos os requisitos, mesmo ele declarando a necessidade, a Polícia Federal poderia simplesmente indeferir o pedido. E é o que ela fazia em 99,9% dos requerimentos para aquisição, posse e porte de arma de fogo. Ou seja, o governo, de uma forma indireta, impossibilitou o cidadão de bem a ter um acesso a uma arma de fogo. Isso gerou reações polarizadas, os que foram contrários e que vêm desde lá lutando pelo direito em adquirir e possuir, e teve aqueles que são favoráveis ao desarmamento, que vangloriaram dessa decisão e da política como foi adotado desde então. Agora chegamos ao decreto 9.685 de ontem, 15 de janeiro, que alterou, né, a forma, a redação do decreto 5.123. A partir de agora, a Polícia Federal, ela continua sendo o órgão responsável pela autorização, pela concessão da aquisição e da posse e do porte da arma de fogo. No entanto, a Polícia Federal não tem mais o poder discricionário. Agora ela tem o poder vinculado à lei, né? Ou seja, se o cidadão de bem chegar na Polícia Federal, declarar a efetiva necessidade em ter uma arma de fogo, se ele possuir os requisitos legais, quais são esses requisitos? Ter a idade mínima de 25 anos, passar pelo teste psicológico, passar pelo teste técnico da arma, se ele tiver idoneidade. O que é idoneidade? É bom comportamento, não ter antecedentes, ter referências, trabalhar, residência fixa. Ele não pode estar envolvido em inquérito policial, ou seja, veja que ele não tem que estar condenado numa ação penal. O simples fato de ele estar num inquérito policial, ele já não pode tirar a arma de fogo. Então, se ele chegar lá e demonstrar que ele tem alguns desses requisitos, ele responde por um inquérito, por exemplo, a Polícia Federal pode indeferir. Mas se ele preencher todos os requisitos, né, a declaração de necessidade, e tiver todos aqueles requisitos, não está no inquérito, tem bom comportamento, passou no teste psicológico, a Polícia Federal ela não pode mais negar, ela é obrigada, ela está vinculada à lei e ela deve dar a autorização para você, para mim e para quem quer que seja, possuir a arma de fogo. Pessoal, devemos fazer uma separação do que é posse e do que é porte. São duas coisas distintas que não se confundem. O decreto 9.685, publicado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, ela regulamenta a posse de arma de fogo e não o porte de arma de fogo. Posse é o direito do cidadão ter uma arma na sua casa, no seu sítio, na sua empresa, para a sua segurança e para a segurança dos seus familiares, dos seus funcionários, dentre outros. O que é porte? Porte é uma autorização onde o cidadão pode colocar aquela arma na cintura e sair pela rua, ir para o shopping, ir para no seu cotidiano, para baixo e para cima, usando aquela arma, podendo reagir a qualquer momento. Porte e posse não se confundem. Doutor, não estou entendendo. Vamos utilizar o exemplo do automóvel. Ter um automóvel na garagem é uma coisa, é uma posse. Uma criança de 10 anos de idade, se ela tiver dinheiro
para comprar um automóvel, ela pode comprar um automóvel. Ela vai comprar aquele automóvel, ou ela pode receber aquele automóvel como herança do pai, da mãe, né? Mas ela não pode dirigir aquele automóvel. Então, uma criança de 10 anos pode ter um carro guardado na sua garagem, porque comprou, porque tinha dinheiro próprio, né? Ou porque ganhou de herança, ou ganhou numa rifa. Ela pode sim ter um carro registrado, inclusive no nome dela. No entanto, ela não pode dirigir esse carro na rua. Porque para dirigir esse carro, para baixo, para cima, ela precisa da sua habilitação para dirigir. Então, propriedade de automóvel não se confunde com habilitação para dirigir aquele automóvel. É o mesmo conceito. Ter uma arma na minha casa para me defender caso um ladrão entre, invada a minha casa, ou invada a minha empresa, ou invada o meu sítio, a minha propriedade, é um direito que está sendo assegurado, né? Ele fica na minha gaveta. Se ninguém invadir a minha propriedade, minha arma nunca será usada. Se ele invadir a minha propriedade, eu passo a ter o direito de exercer a minha defesa pessoal ou a defesa da minha propriedade. Não estou andando na rua, né, correndo o risco de utilizá-la contra qualquer cidadão. Eu não estou portando, eu estou possuindo. Então isso tem que ficar muito claro, porque o decreto de ontem, ele regulamenta a posse e não o porte. O porte continua sendo regulamentado pela Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Muito mais rigoroso para o cidadão os critérios para portar uma arma. Bem, identificado a diferença entre posse e porte, nós devemos entender, pessoal, que arma de fogo não se compra em farmácia, não se compra em mercado, não se compra em lojas de conveniência, não se compra hoje e continuará não se comprando. Existe norma para a venda e comercialização de armas no Brasil. Devemos lembrar também que armas de fogo sofrem tributação e o imposto sobre arma de fogo é um imposto alto. Isso faz com que o preço de uma arma de fogo no comércio brasileiro tenha um preço elevado. É 2.000, 4.000. Quando se fala em comercialização de arma de fogo de forma legal, são valores acima de R$2.000. No decreto, diz que o cidadão de bem ele pode possuir até 4 armas de fogo de uso permitido. Para aqueles menos informados ou para aqueles que querem divulgar uma notícia distorcida, né, dá a impressão que todo mundo vai comprar arma na feira agora. Imaginemos uma pistola Taurus calibre 380. Uma arma desta custa em torno de R$4.000. Será que todos os cidadãos terão condições de dispor do seu orçamento R$4.000 para adquirir uma arma dessa? Quanto mais 4 armas. Então, poucos continuarão tendo acesso à arma de fogo. Não é um instituto que fará com que uma arma de fogo se torne minha arma, minha vida, com subsídios do governo, onde todo mundo vai poder financiar uma arma de fogo. Né? O valor é caro, continuará caro. A aquisição de uma arma de fogo pelo comércio legal tem sérias restrições e continuará tendo, né? Obviamente que somente terão acesso a esta arma as pessoas com posses financeiras, né? Uma posse para ir, com condições financeiras para isso, será adquirida num mercado regularizado, com sua tributação, com a sua fiscalização, com suas limitações, e a autorização pela Polícia Federal continua dependendo de sérios critérios. Os requisitos previstos para a aquisição, né, a idoneidade, não estar envolvido, o teste psicológico, o teste
técnico para manusear a arma continua sendo exigido. Ou seja, ao longo dos dias daqui para frente, nós poderemos constatar na prática que pouco mudará daquilo que já vinha sendo praticado. As pessoas que já eram permitidas a possuir armas, agentes da segurança pública, militares, e dentre outros, esses continuam autorizados a sua aquisição e a sua posse, e também a regulamentação do porte. Aqueles, o cidadão comum, que já tinha as suas dificuldades anteriores, continuará tendo, seja pelo preço, seja pelos locais onde poderão ser adquiridas as armas de fogo, né? Seja pela capacitação, porque o teste psicológico é cobrado, o imposto sobre a arma é cobrado, o teste para manuseabilidade da arma é cobrado, ou seja, não é um instituto barato, não é um meio pelo qual nós, iguais muitos estão aí divulgando, que agora o deputado, o parlamentar Paulo Pimenta disse em um comentário que agora um exército será criado perante a sociedade. Eu com o devido respeito ao comentário do parlamentar, mas eu não visualizo que a população brasileira, que infelizmente na sua grande maioria vive do salário mínimo legal, né, que essa população terá condições de adquirir a arma de fogo do meio legal, no meio convencional, né? Porque a aquisição de arma de fogo, isso tem que estar bem claro, a aquisição de arma de fogo pelo meio ilegal continua sendo crime, isso nada mudou, né? Adquirir arma pelo contrabando, pela venda, pelo comércio pessoal entre pessoas, isto continua prática ilegal. Portar, possuir armas sem autorização, sem registro, arma raspada, arma de uso restrito, tudo isso continua sendo crime, nada mudou. O que mudou, meus amigos, para nós podermos chegar a uma conclusão breve, é que agora o meu direito a ter uma arma, a possuir uma arma, ele não pode mais ser barrado por uma discricionariedade de um policial federal. O policial federal não mais poderá simplesmente olhar para você e dizer, olha, você tem todos os requisitos, mas eu não concedo. Agora não será mais assim. Agora ele, visto, tendo o requerente preenchido todos os requisitos, o agente policial é obrigado a autorizar a arma. Então, aqueles que tiver condições de ter acesso à arma de fogo, terá esse acesso de uma forma mais justa, legal. Afinal de contas, em 2003, nós quisemos isso. Nós quisemos e nos manifestamos através do referendo para que mantivéssemos o direito a possuir armas. Então, a nossa manifestação referendada tem que ser prevalecida. E ela não estava sendo respeitada nos termos do decreto 5.123. E isto foi agora efetivado através do decreto 9.685. Meus amigos, para não mais tomar o tempo de vocês, eu concluo esse vídeo da seguinte forma. Assim como, infelizmente, poucos conseguem ter acesso à casa própria, à tão sonhada casa própria, assim como poucos conseguem ter acesso a um veículo próprio por questões sociais e de renda, né, que é uma outra questão que deve ser trabalhada também pelo governo, né, para fins de criar uma igualdade. As pessoas que, infelizmente, possuem limitações financeiras continuarão também tendo dificuldade a ter acesso a uma arma de fogo, porque continua sendo um instrumento caro, continua sendo um meio burocrático, né? Porque é necessário o preenchimento de muitos requisitos. Não vai ser comercializado dentro da caixinha do chiclete. Não vai ser, o acesso continuará sendo difícil, né? O tempo nos mostrará, o tempo que eu digo é os próximos meses, os próximos anos, que
Muitos que não tinham arma continuarão não tendo arma pela dificuldade financeira agora de possuí-la. Meus amigos, espero que esse vídeo tenha esclarecido de alguma forma. Como eu disse no início, o objetivo não é questionar a juridicidade do decreto, sua legalidade ou não, nem criar mais polarização além daquela que nós já temos entre esquerda e direita, autoriza ou não autoriza. O objetivo é explicar a você, cidadão comum, que quer uma informação maior. A partir de amanhã eu poderei comprar uma arma no supermercado? Não. Suas armas continuarão, você terá que buscá-la num estabelecimento comercial próprio, com requisitos próprios, através de vários quesitos previstos na lei e no decreto 9.685, né? E você poderá possuir uma arma na sua residência, no seu escritório, na sua loja, no seu comércio, ou na sua fazenda, no seu sítio, na sua propriedade rural. Não poderá portá-la para baixo, para cima, dentro do carro, ou andando de bicicleta ou de moto. Não poderá. Tá bom, meus amigos? Espero tê-lo ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, tem o nosso link, faça os seus comentários, envie-nos suas mensagens e estamos sempre à disposição. Até mais.